Fala, Senhor Deus. Não me chorar ali, parecendo que está indo pro matador. Não sabe que está indo, né? Um lugar legal, Deus. Muito bem. É uma alegria estar aqui em Miraí pela segunda vez e ver o que Deus tem feito nessa igreja. Pastor Marcos, pastor Elaine, sempre fala, e os demais pastores da igreja de Cristo em Niterói sempre estão falando sobre o que Deus tem feito aqui. E é bom a gente voltar e ver que Deus realmente está nos surpreendendo a cada dia. Deus é um Deus de surpresas, né? E eu tenho certeza que você foi muito abençoado ontem, você será abençoado hoje, você será abençoado amanhã, mas mesmo assim, eu creio que ainda não é a totalidade do que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ter muita surpresa de Deus esse ano ainda. Você crê nisso? Você crê nisso? Para quebrar o gelo aqui, que é porque eu vou pregar uma mensagem nova, eu aprendi uma coisa: quem for pregador aqui, guarda isso. Aprendi com um grande mestre chamado Cláudio Duarte. Ele ensinou que os primeiros 5 minutos são os mais importantes da mensagem, porque 5 minutos, nesses 5 minutos você decide, decidir se você vai ter uma plateia ou não. Nesses 5 minutos iniciais, as pessoas decidem se vão querer prestar atenção no que você está falando, porque estar olhando para você não significa que está prestando atenção, não é isso? Então esses 5 minutos são cruciais. São cruciais. Ó, desses 5 eu já perdi 15 esse pessoal passando aqui. Estou brincando com eles, tá? Por quê? Porque nosso cérebro, né, fica naquela guerra, naquela luta, né? A gente começa a pensar em um monte de coisa. E como é normal, quando chega na hora da mensagem, é a curva final do culto, tem gente que já começa a olhar para a hora. Entendeu? Eu, como pregador, gostaria de pedir a Deus uma unção que Deus não me deu. Senhor, toda vez que eu começar a pregar, paro da voz de todo mundo. Só que o tempo não é meu funcionário, o tempo é funcionário de Deus, né? Nós temos que trabalhar de acordo com o tempo de Deus. Mas enfim, para quebrar a minha adrenalina, eu cheguei direto aqui, já entrei aqui, já começou o culto e tal. Eu quero, antes de pregar uma palavra que Deus me deixou no meu coração, compartilhar uma poesia que Deus me deu há algum tempo atrás, e eu já recitei essa poesia lá na Igreja de Cristo em Niterói. Aí eu vou recitar ela aqui também, para que vocês não se sintam menosprezados. Olha para mim aqui, presta bem atenção. Tá até com o clima, tá vendo? É assim, ó. A vida revela surpresas todos os dias que acordamos, novidades todos os dias, coisas que às vezes não esperamos. Tem dia que o sol está brilhando, nuvens azuis, andorinhas voando, sem nenhuma nuvem escondendo toda a beleza que os olhos vão vendo. Nesse dia o humor está em alta e parece que tudo vai dar certo. A esperança reluzindo e o sucesso está por perto. Parece que a esposa está mais bonita e o marido está mais esbelto, os filhos estão mais obedientes e até a sogra está mais potente. A comida está saborosa e o tempero está na medida, nem muito nem pouco sal, e comer muito hoje é uma boa pedida. Quando chega no local do trabalho, a repartição faz uma festa e o patrão diz que vai aumentar o salário que já muito presta. A produtividade é reconhecida e todos os projetos têm guarida. O ego está massageado e o sentimento que se tem é que de verdade se é amado. Nesse dia, sua grama parece mais verde que a do vizinho, e a certeza é que a vida está te tratando com todo carinho. Todos riem das suas piadas, todos querem estar do teu lado, todos te convidam para todas as festas e em todos os lugares você é bem tratado. A conta bancária está no azul, o lugar de morar é na zona sul, o limite do crédito está legal, ilimitado o cheque especial. Casa de praia no verão, com peixada, churrascada, salpicão. Casa de campo no inverno, com sopa e com cozidinho, porque ninguém é de ferro. Mas não se engane quem pensa que a vida só é feita de sucesso.
Saiba que às vezes na vida nem tudo vai dar certo. O dia amanhece nublado e no céu só tem nuvem negra. O sol se escondeu não se sabe onde e logo a tempestade chega. A saúde desaparece e surge dor de tudo quanto é lado. Aquele que estava esbelto, de repente está encurvado. O emprego vai embora, o desemprego bate a sua porta. A tua vida que estava tão certinha, de repente fica toda torta. A esposa fica ranzinza, os filhos desobedientes, o marido de príncipe vira um cavalo e a sogra fica demente. E nesses momentos difíceis, não dá nem para se matar, porque antes de tomar o veneno, vem um miserável correndo, rouba e toma o veneno no teu lugar. Você tenta se matar, dá um tiro, arma e terra. Tenta se enforcar, a corda quebra. Pula do prédio, cai em cima de um gordinho. Busca a morte a todo custo, até ela foge do filhinho. Neste momento é importante saber que todos nós enfrentamos batalhas. Todo Sadraque, Mesaque e Abdenego tem seu dia de fornalha. Todo Daniel tem seu dia de cova. Os problemas aparecem para serem sanados. Os muros aparecem para serem escalados. E por mais que pareça difícil, temos que acreditar que com Deus nos tornamos mais fortes e qualquer barreira podemos ultrapassar. Vamos seguindo em frente, correndo porque atrás vem gente. Somos mais do que vencedores, porque nós foi plantado uma semente. Quando Jesus na cruz do Calvário mudou toda a nossa história, e se Ele venceu em todas as coisas, prepara o melhor sorriso, vira do irmão e diga: com certeza teremos vitória. Glória a Deus! Aleluia! Glória. Você já glorificou a Deus, você já exaltou o Senhor durante o período de louvor. Eu geralmente sou muito bem-humorado, mas Deus ministrou alguns dias uma palavra no meu coração que me fez chorar muito. Me fez chorar muito, me fez pensar muito na minha vida, nas minhas escolhas. E o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração para que, mesmo nessa noite de festa, mesmo nessa noite de congratulação, nós temos a responsabilidade de, como profeta de Deus, entregar aquilo que Deus mandou entregar. Certo profeta foi tentar amaldiçoar um povo que recebeu o dinheiro de um rei para fazer isso. E quando ele abriu a boca para amaldiçoar o povo de Deus, no lugar das palavras de maldição saíram palavras de bênção. E aí o rei virou para ele e disse assim: mas eu estou te pagando para você amaldiçoar aquele povo. E ele disse: eu sou profeta, eu falo o que Deus manda, e eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. O profeta tem responsabilidade com quem deu a palavra. O resultado, o profeta não tem responsabilidade nem com o resultado. O profeta não deve ser cobrado pelo que ele falou, porque existem algumas coisas que nós falamos e se cumprem hoje. Outras coisas nós falamos e se cumprem depois de 20 anos. Outras coisas falamos e se cumprem nos nossos filhos. O importante, querido, não é se preocupar quando vai acontecer, como vai acontecer, nem onde vai acontecer. O importante é você saber que se foi Deus que falou, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. Eu vou falar sobre uma profissão, se é que eu posso chamar de profissão, uma atribuição, uma capacidade de fazer algo que eu tenho certeza que ninguém aqui no seu juízo perfeito gostaria de ter. Vou falar sobre uma aptidão, sobre um talento que ninguém, absolutamente ninguém no seu juízo perfeito que está aqui nessa noite gostaria de ser. Eu vou falar sobre escravo. Eu vou falar sobre o que é ser escravo. Primeiro, para
você entenda um pouquinho, eu vou dizer sobre os direitos de um escravo. Qual foi a minha surpresa pesquisando recentemente? Existem alguns países ainda que a escravidão é legal. No Sudão, por exemplo, existe ainda escravos. Em 2014. Na África ainda existem províncias que têm escravos. Aqui no Brasil foi abolida a escravidão já há muitos anos pela princesa Isabel, mas nós temos um país democrático como o Brasil, e você vai ver ao longo dessa palavra quanta gente escrava num país livre. Quantas pessoas que são escravas e não sabem nem que são escravas. Mas para você ter uma definição inicial do que é escravo, preste atenção no que eu vou falar. Deixa eu começar falando sobre os direitos de um escravo. Todo cidadão ele tem direitos e deveres. Então deixa eu falar sobre os direitos de um escravo. Principal direito de um escravo: agradar o seu dono. Porque o escravo não tem um chefe, o escravo tem um dono. Principal dever de um escravo: viver para o seu dono. Principal dever de um escravo: fazer com que o seu dono seja bem cuidado. Dever de um escravo: fazer com que ele valha o investimento que o seu dono fez nele, porque ele foi comprado. Dever de um escravo: cuidar da comida do seu dono. Dever de um escravo: cuidar da casa e dos bens do seu dono como se fosse seu. Dever de um escravo: cuidar da família do seu dono. Dever de um escravo: cuidar da saúde do seu dono. Dever de um escravo: fazer com que o seu dono se sinta bem em todas as esferas da sua vida. Dever de um escravo: fazer com que o seu dono tenha vontade de continuar com ele e não trocá-lo por outra mercadoria ou vendê-lo por um preço mais barato para outro dono. Então o escravo ele anda na linha. Dever de um escravo: só dorme depois que o seu dono dormiu. Dever de um escravo: acordar bem antes do seu dono, porque quando o seu dono acordar, a refeição tem que estar pronta, a roupa tem que estar pronta, a casa tem que estar arrumada. Se trabalha na lavoura, tem que ter produtividade. Se cuida do gado, tem que ter produtividade. Dever de um escravo: cuidar da criação do dono. Um gado para o dono vale mais do que um escravo. E se esse gado, se essa vaca, se essa galinha morrer, ou adoecer, ou se perder, esse escravo presta contas. Como esse escravo não tem salário, não tem como ser descontado, o prêmio para um escravo que faz alguma coisa errada são ações chibatadas. Esse escravo é atrelado a um tronco, recebe uma boa correção, e nos tempos mais antigos, para que aquelas chibatadas que ficassem nas costas fossem curadas mais rapidamente, logo depois das chibatadas se deixavam as feridas abertas, eles ficavam num tonel coberto de água e sal, para que houvesse uma cicatrização rápida e esse escravo voltasse rapidamente ao seu serviço. Falei de alguns deveres do escravo, agora deixa eu falar sobre os direitos de um escravo. Nenhum. O escravo só tinha direito à comida, porque a comida o fazia se manter de pé, para que ele pudesse continuar trabalhando e servindo o seu dono. Escravo não tem salário. Escravo não se aposenta porque não tem fundo de garantia por tempo de serviço. Escravo não tem plano de saúde. Escravo não tem férias. Escravo não tem caderneta de poupança, porque escravo não recebe nada para juntar dinheiro para sua velhice. Escravo, ele pode no máximo ser alforriado no final da sua vida, mas é provado que na maioria das vezes que um dono alforriou, ou seja, libertou o seu escravo, é porque esse escravo já era peso para ele, que esse escravo já não podia atendê-lo por causa das suas capacidades, das suas limitações físicas. Então, na maioria das vezes, esse escravo escolhia ficar na casa do seu dono, porque não tem lugar nem para morrer. Escravo não tem uma casa para voltar. Escravo não tem um sonho para sonhar.
serem escravos como os pais, porque já nascem no regime de escravidão, exatamente igual um filho de presidiário. Em 2014, nós temos visto nesse Brasil, e quem tem a oportunidade de sair dele, ver em outros países, ou quem tem um aparelho de televisão em casa, vê o quanto pessoas, mesmo diante de democracia, são escravos. Deus me deixou no meu coração falar rapidamente, até porque eu tenho pouco tempo, sobre 3 escravos, 3 tipos de escravo. E a minha oração, eu sempre digo isso em todos os lugares onde eu prego, é que eu seja um pregador pós-culto. Eu sei que você não vai dar muita glória agora, não. Talvez no final até você glorifique a Deus, porque você vai se identificar muito com o terceiro personagem. Mas é importante que você reflita, pese o que eu estou falando, e você é uma cabeça pensante, você é um homem e uma mulher inteligente, um jovem, uma jovem inteligente, e eu quero que você pense na tua vida, porque quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava pensando na minha. O primeiro texto que nós vamos compartilhar está em Mateus, no capítulo 17, versículos 14, 15 e depois nós vamos ler o 18, ok? 14, 15 e depois a gente lê o 18. Eu vou falar muito rapidamente sobre esse tipo de escravo, até porque eu não tenho nenhum interesse em ficar exaltando as qualidades dele. Mas o primeiro tipo de escravo que eu vou falar é escravo do diabo. O texto diz assim: e quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Esse menino era atormentado pelo diabo desde a infância. Pula o versículo 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Primeiro tipo de escravo, escravo do diabo. Olha que coisa interessante, eu peguei entre tantos textos que tem sobre possessão demoníaca na Bíblia, eu peguei esse texto, porque esse texto fala de um menino que desde a infância, nós estamos acostumados a pregar e ver pessoas que abriram portas e deram legalidade para que o diabo agisse na vida deles. E às vezes, na maioria das vezes, eu acredito que na totalidade das vezes, o diabo ele usa contra nós as ferramentas que nós damos para ele. Mas nós vemos aqui nesse texto que o diabo, ele não trabalha somente com quem tem raciocínio e inteligência para escolher entre o bem e o mal. O diabo também trabalha com quem não tem potência para combatê-lo, para quem não tem entendimento para combatê-lo. Você vai ver na Bíblia Jesus falando certa vez: o meu povo padece por falta de conhecimento. Tem gente que é escravo do diabo e nem sabe que é escravo. Sabe por quê? Porque são pessoas que são vítimas de trabalho de macumbaria, trabalho de feitiçaria, que foram feitos até por antes entes queridos antepassados a eles. Tem gente que vive hoje na sua casa, na sua pele, os resultados de compromissos, de pactos que pessoas fizeram no passado com o diabo. Eu já tive muito medo de macumba. Hoje eu já não tenho medo mais, porque se alguém falar que o diabo não gosta de mim, eu vou falar graças a Deus. Pior se ele estivesse gostando de mim. Mas eu lembro como se fosse hoje, quando eu conheci uma menina e nós fomos para um cinema. E aquele tal amigo, adolescente, um amigo que apresentou, então fomos para o cinema. E chegamos no cinema, eu não conhecia nada sobre ela, que é aquela história de amigo apresentar, ser uma roubada. Eu estou lá no cinema, aí começamos a conversar, esperando ver o que ia acontecer, filme lá rolando, meia luz. Eu fiquei naquela dúvida se bota o braço ou não. Aí daqui a pouco ela falou assim: você é diferente, você não fala gíria. Eu era sembreando, genuíno. Daqueles que andava de bicicleta com calça social, chinelo. Aí eu falei assim: eu não falo gíria não, porque eu sou evangélico. Aí ela falou assim:
Perguntei, né? E você? Ela, não, eu não sou evangélica, não, mas respeito muito, gosto muito. Aí eu, que legal e tal, e ficamos conversando, aí eu fui, botei o braço. Pois é, então, ela falou, inclusive eu tenho maior respeito assim, pelos evangélicos e tal. Aí eu falei, mas você não acha que você devia ir numa igreja, uma coisa? Ela, não, mas eu já frequento. Aí eu, você frequenta qual igreja? Ela, não, eu frequento um centro aqui. Aí eu, que pessoa, centro da cidade? Centro. Aí ela falou, eu frequento um centro aqui. Na verdade, a minha mãe se chama Maria Baiana, é a maior mãe de santo de Caxias. Eu tive um braço! A minha mãe vai querer sair correndo, eu falei, pronto, eu estou amaldiçoado. Ai, Jesus, querido, minha perna vai cair, meu braço vai nascer, ela vai cortar daqui, mas... eu estou lascado. Eu nem assisti o filme até acabar, eu falei, eu tenho que ir embora. Eu compromisso. Fiquei com medo, depois eu fiquei olhando pro meu braço e falei, Senhor, qualquer coisa que tiver nesse braço, sai, qualquer coisa. Se desse uma dor no ombro, eu já estava, meu Deus, foi aquela macumba. Tem alguma coisa desse braço aqui? Fala, quem foi abraçar aquela macumbeira, meu Deus do céu? Eu estou rindo aqui, mas você sabia que existem crianças que não sabem porque estão vivendo uma vida miserável, mas foram oferecidas aos demônios pelos pais? Eu já tive a oportunidade de estar em igrejas que moças contaram para mim que tinha um espírito de prostituição e depois descobriram que no quarto delas, rosa, pintado de rosa, com todos os móveis desde a infância, descobriu como foi fazer uma reforma, já depois de jovem. A mãe faleceu, ficou morando sozinha com o pai, decidiu fazer uma mudança no quarto, tirou os móveis e resolveu trocar o piso do quarto. E qual não foi a surpresa dela? Que ela descobriu que tinha um sapo morto com formol para ser conservado, e dentro da boca do sapo dela tinha um tratado, a mãe dela oferecendo ela para os orixás. E ela não entendia porque ela tinha uma queda, uma prostituição, ela não entendia. Ela foi entender que existia ali na casa dela algo que a estava escravizando. Escravo do diabo. Só que eu falei que eu não ia passar muito tempo perdendo tempo com isso, porque eu não vim aqui falar do que o diabo pode fazer. Eu vim aqui dizer para você que, independente do tipo, do estado e do tempo que você esteja escravizado por alguma coisa, a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não importa se é cigarro, não importa se é bebida, não importa se é vício, não importa se é prostituição, não importa se é mentira, seja qual for o objeto de escravidão, eu creio que Jesus tem poder para libertar. Você crê? Posso crer que Jesus tem poder para libertar? Amém. Então segura aí, vamos para o segundo texto. Segundo tipo de escravo é um tipo difícil também. Escravo dos outros. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Gênesis, no capítulo 16, no versículo 1. Gênesis, capítulo 16, versículo 1. Amém? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Olha para mim aqui. Nós estamos vivendo um tempo de liberação feminina. Nós temos aqui uma pastora nessa igreja. Nós temos a líder máxima do nosso país, é uma mulher. Nós temos nos mais altos postos da sociedade mulheres. Semana passada o pastor Cláudio, no cuida da agenda dele, foi num evento da Polícia Militar de São Paulo, na cidade de Mirandópolis. E qual não foi nossa surpresa que a mais alta patente da Polícia Militar em Mirandópolis é uma mulher, capitã Mara, 35 anos. Falaram que manda e a mão é pesada, porque mulher de atitude é negócio sério. Nós estamos vendo esse tempo
E tem homem que não acredita nisso. Tem homem que ainda está preso ao passado, crente que está mandando em casa. Não está não. Você pensa que está. Quando a tua esposa fala que vai fazer, ela já pensou, já repensou e decidiu fazer. Ela decidiu fazer. Ou às vezes ela resolveu te obedecer porque ela está seguindo a Bíblia, não você. Eu vou obedecer esse imbecil só por causa de Deus. O céu, quero o céu, então eu vou obedecer. Não é verdade? A gente que é homem diz que manda, mas qual foi o homem aqui que não já mudou a maneira de vestir por causa da mulher? Estou vendo vocês tudo elegante aí, não é? Não é verdade? Usava só aquelas camisas do Havaí, não convidava. Uns ainda estão usando no Fluminense. Mas pelo jeito a esposa prova, né? Amém, menos mal. Não tem problema, irmão. Está precisando de libertação, né, pastor? Ao seu tempo, Deus vai tratar com ele. Mas as mulheres mandam hoje, mas vocês sabiam, gente, que nem sempre foi assim. Hoje as mulheres mandam quando você está dirigindo, né? Outro dia eu ouvi uma historinha, já contei na Niterói, que o marido chegou em casa, a mulher estava fritando ovo, ele chegou e deu um grito e falou assim: cuidado, você vai queimar esse ovo! Vira essa gema para lá! Eu não quero a gema estourada! Abaixa o fogo! Não carrega muito no óleo! Olha essa gema do sal! A mulher falou: tá maluco? Tá querendo ensinar a fritar ovo? Ele falou: não, eu quero que você saiba como eu me sinto quando eu estou dirigindo e tá do meu lado. Alguém pode dizer amém aí? Isso aí. Ou você sempre está correndo demais, ou sempre está devagar demais. Não é um negócio assim? Mulher, deixa eu falar uma coisa para você que é muito séria. Essa mulher que eu citei o nome aqui, chamada Agar, se você quiser ver, eu não sei aqui em Minas, mas lá no Rio de Janeiro, quando você quer citar alguma mulher que é dada à prostituição, qual é o termo que as pessoas usam? Não é um termo que eu concordo, evidentemente, mas eu tenho que usar, virou até um termo popular. Aquela mulher não vale nada, aquilo é uma vaca. Aquela mulher não vale nada, aquilo é uma galinha. Por quê? Porque tanta galinha quanto a vaca tem mais de um parceiro. E aí, quando alguém quer dizer da índole de uma mulher, que a mulher tem uma índole má, no que diz respeito à prostituição, denomina como galinha ou como vaca. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre essa menina. Porque, segundo os historiadores, ela devia ter entre 18 a 23 anos. O seu nome era Agar. Pouco se fala dessa menina. Mas essa menina só tinha um defeito. Sabe qual é o defeito dela? Ser bonita. Ela foi dada de presente a Abraão. E a gente vê Abraão como o pai da fé. A gente prega sobre as promessas de Deus sobre a vida de Abraão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deve ter sido um dos dias mais tristes da vida dessa menina, no dia que ela foi dada de presente a Abraão. Porque a Bíblia diz que ela foi dada de presente a Abraão junto com um camelo, com cavalos, com bois, com vacas, com especiarias. E no meio disso tudo, escravos. Se mulher não valia muita coisa naquela época, imagine uma escrava. Para Abraão deve ter sido ótimo, porque ganhou um presente. Agora você imagina, pare e pense comigo um pouquinho, viaja comigo aqui. Agar devia ter um namoradinho. Agar devia ter uma família lá egípcia, porque ela era do Egito. Para Abraão deve ter sido um dia muito especial, porque todos nós ganhamos de presente. Gostamos de ganhar presente. De graça, até injeção na testa. Agora, para Agar, pare e pensa aí, quem tem filho aí? Quem tem filho? Levanta a mão aí. Para por um momento e pense em você se despedindo do seu filho sem ter a certeza se você vai voltar a vê-lo novamente. Imagine você chegando para seu filho ou para sua filha dizendo: meu filho, até um dia não tinha como você mandar um e-mail, a correspondência era parca, dependia de pessoas que caminhavam grandes distâncias para trazerem uma informação ou levarem. Provavelmente no dia que Agar foi dada de presente a Abraão, Agar deve ter chorado muito. A despedida de Agar com seus parentes que estavam ali deve ter sido uma coisa terrivelmente cruel. E aí o que acontece? Agar, ela entra de maneira muito forte nesse quadro.
escravo dos outros. Porque Agar, nós podemos pregar horas sobre Agar. Agar foi escravizada, foi usada, foi abusada, foi agredida e depois de tudo ainda foi expulsa. Agar não escolheu ser escrava. Agar não se deu para Abraão, mas Agar se tornou escrava dos outros. Agar se tornou escrava da vontade de Sara, porque Sara fez ela se deitar com Abraão para ter um filho, porque Sara não quis esperar a promessa. E ninguém vai conseguir me convencer que o sonho de vida de Agar, se Deus me abençoar, um dia vai vir um camarada aqui e vão me tirar da minha terra e vão me levar para uma terra estranha, e eu não vou andar atrás de um camarada que é errante, que não tem onde parar, mas ele vai ser rico. E aí a esposa dele vai olhar para mim, vai ver que eu sou bonita, e aí vai me obrigar a deitar aí para cama com ele. E que vai ser mais legal, ele tem quase 100 anos de idade. Fala a verdade, você acha que esse é o sonho de Agar? Você acha que esse é o sonho de uma pessoa? Mas Agar se tornou escrava por causa dos outros. Trazendo para os nossos dias de hoje, talvez eu esteja falando para alguém aqui, escravo numa situação que não foi você que gerou. Você quer ver um tipo de escravo? Uma mulher que tem um marido alcoólatra. Quantas irmãs pedem para que eu ore nos lugares que eu vou pregar? Semana retrasada, eu estava em Vitória pregando, e uma mulher chegou para mim e disse: olha a minha situação, pastor. O meu marido sofreu um AVC há 12 anos atrás. E há 12 anos atrás que ele não se move, eu dou banho nele, eu dou comida na boca dele, as necessidades dele, ele faz as calças, eu lavo ele, e nesses 12 anos ele entrou num parafuso tão grande que ele me xinga dos maiores palavrões todos os dias. Ele me xinga, pastor. Quem falou isso, querido, para mim, foi uma mulher que tem perto de 60 anos de idade. E ela está há 12 anos lutando com isso. Escrava dos outros. Quer ver outro tipo de escravo? Uma mãe que não consegue dormir porque o seu filho está no meio das drogas, está saindo, está fora. Quer ver outro tipo de escravo? Alguém que é escravo de um mau patrão que te persegue no trabalho. Alguém que não está satisfeito com o teu sucesso e te persegue e te torna escravo. Por quê? Porque você vive em função de uma pessoa que você nunca consegue agradar. Vive em função de uma pessoa que nunca está satisfeita com o que você faz. Escravo dos outros. Quer ver outro tipo de escravo? Escravo da mídia. Quero dizer uma coisa para você, brasileira, para que você seja livre. Quem estabeleceu esse padrão de beleza que diz que bonita é aquela mulher que, se você ficar de lado, não dá para ver nada, porque ela só bebe água e come alface. É um homossexual lá na Europa que não entende nada de mulher. O diabo, sabe o que ele faz? Ele faz com que essa mulher, que é magra, que é seca, que ela não consegue, que ela é anorexa, que ela é bulímica, essa mulher passa a ser o padrão de beleza. Então, quando você se olha no espelho, você olha teu quadrilzinho, você olha a sobrinha que tu tem atrás, na frente, e sabe o que acontece? Você vira refém de uma mentira, escrava da mídia. Você compra aquela roupa que aquela mulher magrela botou, e não adianta que você não vai ficar bom, não vai, porque ela só tem osso. Mas sabe o que acontece? Você nunca está satisfeito, então você faz a dieta do gengibre hoje. Amanhã você toma água de berinjela. No terceiro dia você arruma um personal trainer. No quarto dia você faz um jejum. No quinto dia você vê que não funcionou nada e você come a geladeira inteira. Aí você quer emagrecer e fica ansiosa. Aí fica ansiosa, sabe o que acontece? Você começa a comer, e come mais, e come. Sabe por quê? Porque você é escravo. É lógico que você tem que se cuidar. Eu sei que a igreja de Cristo, pastor é elegante, a pastora é elegante, todos os pastores lá da igreja de Cristo são elegantes. Tinha um mais gordinho lá que ficou elegante. Era o único gordinho que tinha lá. Pronto, era uma igreja.
A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu faço atividade física assim, a gente corre, a gente faz uma musculação, a gente tem que cuidar do corpo, tem que estar bem apresentado, claro. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: qualquer coisa que rompe a tua paz te torna um escravo. E se essa coisa foi gerada pela mídia, pela televisão, pela internet, não me interessa. Eu quero que você saiba que a despeito de você não ter. Quem é que pode dizer você que é feio? Posso falar o que você é? Você não é bonito nem feio. Vou te falar algo muito mais maravilhoso que você é. Sabe o que você é? Você é único. Não existe ninguém igual a você. Para nascer um homem que vai dizer que você é bonito ou que você é feio. Não pode dizer, sabe o que não pode dizer? Porque a Bíblia diz que Deus fez cada um conforme a sua imagem. Eu não sei se você tem o nariz achatado ou o nariz afunilado. Eu não sei se você é orelhudo ou tem uma orelha pequena demais. Eu não sei se seu queixo é preeminente ou se é menor, ou é maior. Eu não sei se você tem 1,90 m ou se você tem 1,60 m. Não importa. Eu quero que você saiba que quando Jesus olha para você, Ele dá um sorriso e diz: ali está a coroa da minha criação. Ali está alguém que tem o meu nome, eu estou gravado nas palmas das minhas mãos. Ali está alguém que eu acho belo. Quando você se acha feio, eu quero que você está dando, dizer para você que você está dando um comando de que Jesus, que Deus errou. Que Deus errou. Se você puder mexer alguma coisinha que você tem recurso para mexer, tá? Pode até mexer. Mas outro dia uma irmã veio falar comigo, eu não sabia se ela estava rindo ou estava chorando. Porque era plástica, tão grande que ela falou assim: para comigo. Aí eu falei: bora. Para quê? Para Deus continuar de pensando: não, eu não tenho primeira. Eu não tenho pressão terrível. E eu fui olhando para ela e falei: gente, parece um sorriso do Coringa. Por isso que ela está deprimida. Foi mexendo. Escravo da mídia, escravo dos outros. Se tiver alguém aqui escravo dos outros, em alguma área dessas que eu abordei, ou até alguma que eu me esqueci, escravo da síndrome de pânico. Tem gente que é escravo de coisas finas. Tem gente que é escravo do toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Pode ter gente que chega, espero que não tenha ninguém aqui que está vendo esse lenço aqui, está desesperado porque ele queria que esse lenço estivesse. Quem tem toque, é isso. Quem já viu? Quadro. Olha que coisa tremenda que eu estou te dizendo, gente. Eu estou falando de coisas simples, do cotidiano. Aí, ó, passou um escravo que ia aparecer. Porque se você não sabe, o som é feito para você usar com as portas fechadas dentro do teu carro. Eu não sou obrigado a fazer com que você seja obrigado a ouvir a música que eu gosto. Não é verdade? Escravo, o cara quer aparecer. Escravo do ego. Escravo. Quantas pessoas escravas nós temos vivido nos dias de hoje? Agora deixa eu falar uma coisa para você para finalizar a história de Agar, e pode ser o final da tua história. Porque eu estou falando aqui de Agar, que ela teve vários nuances de uma vida de escravidão, só que tem um detalhe. No momento, acontece uma briguinha no dia que Isaac nasce, depois que Isaac nasce, porque Agar se torna mãe de Ismael. E aí era filho de Abraão, tudo certinho. Só que aí o filho da promessa nasce, que é Isaac. E quando Isaac nasce, a situação de Agar fica insustentável. Aí um dia tem uma briguinha, no dia que Isaac é desmamado, Ismael já é um adolescente. Agar está lá, a Bíblia não fala nada sobre ela, sobre alguns capítulos, fala mais, se fixa mais nas promessas de Deus para Abraão. Mas o fato é que um dia tem uma briguinha de um filho mais velho com um filho mais novo. Quem aqui tem um filho que tem uma diferença de idade, sabe que isso acontece. E viemos e convenhamos, talvez seja o caso seu aqui. Tem criança que é chata. Criança é bonita, mas tem criança chata, gente. Tem criança ranzinza, cri-cri. Tem. Outro dia eu estava já tem alguns anos, eu estava numa igreja. O garotinho chegou e foi olhando para mim assim, ó. Filho da pastora. Foi olhando para mim assim, ó.
Aí doeu, me pegou, que moça, aí ela, nossa, gostou de você. Aí eu falei, gostou de mim? Que ele adora fazer isso com o pai dele. Eu olhei pro pai dele, o pastor meu, vai dar um chute no pai dele. Eu nem criança chata, não tem. Eu já presenciei com os meus olhos. Tem uma cena ali na área. Uma irmã estava com a criança dela no colo, uma menina de uns 4 anos de idade mais ou menos. Aí passou outra irmã e fez assim uma bochecha de criança. Gente, criança detesta isso. Criança não gosta. Não gosta. Criança não gosta, isso é uma agressão. A irmã chegou e falou assim, coitadinha da tia. Aí a criança falou assim, tira a mão de mim que minha mãe falou que você fecha. A mãe tomou um choque. Tomou um choque, pô. Menina, que isso? Quando foi que eu falei isso? Não falei isso. Falou sim, a senhora falou que ela tem maior cheiro de sovaco. E pior que deve ter sido verdade mesmo, né? Criança. A Eixla conta, já contei na igreja de Cristo lá em Niterói também, então para vocês não é novidade. A Eixla conta que o filho dela, Mateus, quando tinha 3 anos, mais ou menos, explodiu esse comercial da Bavária, que ficava os caras cantando Bavária, 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 da cerveja. Aí ela pegou o Mateus algumas vezes nesse comercial e ele, Bavária, Bavária, Bavária. Falou que um dia teve uma programação, e eu estou citando a Eixla porque ela tem liberdade de citar. Eu já contei isso em vários lugares, não é nada que desapone a conduta dela, até porque não era verdade. Ela está indo para uma programação, leva o menino, faz pouco foi buscar ele no aeroporto, leva o carro lá na frente, daqui a pouco eles passam e tem um outdoor gigantesco na Bavária. Aí o Mateus fala, Bavária. Aí o pastor malandro, ele maldoso, mano. Você conhece? Olha a Bavária. Sabe o que o Mateus respondeu? Lá em casa todos nós amamos Bavária. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, imagina. Eu falei, pastor, explicou no comercial, tudo ela falou, mas eu tenho certeza, Marquinhos, enquanto eu tava lá, até tocar. O pastor tava lá, só perigoso. Deve tornar criança de 3 anos tá falando, é que você deve mamar toda. Então tem criança chata. Isaac, queridos, é aquele chococinho, né? Isaac, imagina, filho da velhice. É igual um neto que o pai cria, o avô estraga. Não é verdade? Outro dia eu liguei para a Sofia, estava na casa da minha sogra. Sofia gritou com a minha sogra. E minha sogra, para, Sofia. Para, Sofia. Eu falei, como é que, o que você está falando da sua avó aí? A Sofia, nada não, papai. Eu falei, eu ouvi aqui. Daqui a pouco eu fui falar com a Lília, ó, deixa sua mãe, deixa a Sofia gritando com você. Com ela assim não. A Lília, eu já falei com minha mãe não liga. Minha mãe fica, menina. Para, menina. O que está acontecendo nas avós hoje? A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais besta. Aí esse bando de adolescente aí se aproveita disso. Hoje tem iPad, iPod, iPhone. No meu tempo tinha Envy nas costas do negócio de Envy. Então acontece de criança ter uma briguinha. Gente, vai ter uma briguinha de Ismael com Isaac. Não sei se foi um bigudinho que alguém deu na canela. Isaac foi chorando, reclamando. Eu sei que a Bíblia diz que sabe o que acontece? A Bíblia diz que Sara chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu não quero mais essa escrava, nem o filho dela aqui. Manda embora. Deixa eu abrir e fechar um parênteses. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão: pode fazer o que Sara mandou você fazer. Sabe o que me intrigou? Foi que Abraão, segundo o texto, pegou um pouco de água, um pouco de pão, deu para Agar e falou: Agar, vaza, some, desaparece, dá linha na pipa, some. E a prova de que ele
mandou ela embora, simplesmente é porque o texto continua dizendo que ela saiu errante pelo deserto de Berseba. E lá no capítulo Gênesis 21, a partir do capítulo 15, se você depois ler em casa, você vai ver que ela foi, aí acabou a água do odre e acabou o pão. E aí ela começou a se preparar para a morte. Nesse momento, a Bíblia diz que ela senta, vira as costas para o filho numa distância de um tiro de arma, cerca de 150 metros de distância, porque ela não quer ver morrer o menino. Nesse momento, queridos, Agar deve estar se sentindo muito triste. Nesse momento, Agar deve estar pensando: poxa, eu vou ser morta, vou morrer aqui no Egito. Eu sou escravo por causa dos outros, foi aquele faraó que me pegou, me levou para o harém dele, depois me deu para Abraão. Eu não sou obrigada, eu não fui eu que escolhi ser mãe de Ismael, foi Sara que me obrigou a me deitar com Abraão. Agora eu estou aqui nessa situação para morrer, por causa de uma coisa que eu não plantei. Talvez tenha gente aqui nessa noite, colhendo frutos que não plantou, por causa da vida de outros, e isso tem que tornar um escravo. Mas sabe o que aconteceu? O mesmo Deus que estava lá, está aqui nessa noite. De repente se apresentou e disse: Agar, se levanta, porque eu tenho uma promessa na vida desse menino. Deus está dizendo para você hoje: se levanta dessa situação, porque Deus tem uma promessa na tua vida para se cumprir. E quando Deus cumprir a promessa, vai acontecer com você exatamente como aconteceu com Agar. A despeito do problema que você enfrentar. A Bíblia diz, sabe como é que termina essa história? Diz que Ismael cresceu no deserto, foi flecheiro, se transformou num chefe de uma grande nação. E a Bíblia diz que um dia Agar volta ao Egito. E deve ter sido uma surpresa. Pensa comigo aqui, eu pude viajar na Fantástico de Bob, né? Eu imagino a surpresa que deve ter sido para as pessoas que começaram a comentar: Agar está aí. Quem? Agar? A filha da dona fulana? Isso, aquela que foi escrava do faraó, que foi dada para aquele hebreu, para aquele camarada lá de Ur dos Caldeus, que foi embora com ela. Ela está aí. Ah, gente, avisa o fulano, avisa o ciclano. Será que os pais dela estavam vivos ainda? Não sei. Mas algum ente querido, alguém conhecido tinha. E deve ter sido um burburinho na cidade. Se a mãe estivesse viva, deve ter ido correndo para procurar. Onde está? Só que tem uma coisa estranha, gente. Agar não está vestida como escrava. Agar não está com semblante de escrava. Agar está bem acompanhada. Ela está com camelo, ela está com gente servindo ela. E uma coisa que me deixou muito em dúvida sobre a índole de Abraão nesse momento foi: por que será que Abraão mandou Agar embora para o deserto sem dar nada para ela, já que Abraão era rico? Abraão podia ter botado ela para algum lugar, podia ter deixado ela em Gósen, que era perto, em Negev, que era perto, em Gerar, que era perto, mas inexplicavelmente Abraão manda Agar embora sem nenhum tipo de infraestrutura. Aí, no final da história, por isso que a Bíblia diz que é melhor o final das coisas do que o corpo. Olha o que a Bíblia diz: que ela chegou lá no Egito e disse: eu voltei para o Egito, mas eu não voltei para morar aqui não. Eu voltei só para pegar uma mulher bonita como eu fui, para se casar com meu filho, porque meu filho é o chefe de uma grande nação, lá no meio do deserto. Eu quero dizer que eu não preciso mais voltar para o Egito. Mas o que aconteceu, Agar? Você não era escrava? Eu era escrava, mas eu fui mandado embora para Abraão. E Abraão não sabia, mas quando ele me mandou embora, sem absolutamente nada, ele estava me dando o que era mais precioso para mim. Ele estava me dando a minha liberdade. E lá no deserto, quando eu estava perto de morrer, apareceu o Jeová Jireh, o Deus Todo-Poderoso. Ele me mostrou um poço, e lá no deserto eu prosperei. Eu quero declarar sobre a tua vida que no deserto que você está atravessando, você vai prosperar. Na casa que você está vivendo, você vai prosperar. Dos lugares onde você está hoje, talvez escravizado por uma situação, Deus vai dar uma última palavra. E essa palavra que Deus vai dar para você é: se levanta, porque não chegou o teu tempo de morrer. Se levanta, porque não chegou o seu tempo de desistir. Se levanta, porque não chegou o tempo de cair. Se levanta, porque a tua promessa chegou a cumprir na tua vida. E pode ser que essas promessas estejam demorando aos teus olhos, mas aos meus olhos, eu estou no controle. No meu tempo, eu vou libertar você e você vai ser verdadeiramente livre. Vamos para o terceiro escravo, já estou terminando. E o terceiro escravo, na minha concepção, é o pior, pastor. Porque a Bíblia diz que, em nome de Jesus, a gente pode expulsar o demônio. O diabo se apresenta diante de você. Você fala: em nome de Jesus, sai. Você só precisa de uma palavra. Que Jesus tem poder sobre o demônio. Glória a Deus.
Você pode ser escravo de outros, de situações que você não plantou. Jesus pode te dar graça, como vai te dar graça e vai te revestir, não somente de autoridade, mas também de sabedoria para você conduzir essa situação. Agora, o terceiro tipo de escravo é o pior que existe. É o escravo de si mesmo. Abra para ele sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 22, no versículo 61, e nós vamos compartilhar sobre o último escravo. Amém? Lucas, capítulo 22, versículos 61 e 62. Diz assim: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como havia lhe dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Olha para mim aqui. Todo mundo diz que João era um discípulo amado. Eu concordo com isso, que a Bíblia diz que João era um discípulo amado, que dormia com a cabeça no ombro de Jesus. Mas nada me tira da cabeça de que o preferido de Jesus para ser mentoreado, e eu estou aprendendo muito sobre mentoreação nos últimos 6 meses da minha vida, eu descobri que o mentor ele não está interessado no que você acha. O mentor está interessado onde você vai chegar. O mentor não está interessado em te agradar. Ele está interessado em dizer verdades que podem transformar a tua vida. O mentor não está preocupado em te elogiar. O mentor está preparado e preocupado em te discipular. O mentor não está preocupado em fazer com que o teu ego seja inflado. Muito pelo contrário. O mentor quer que o seu ego seja sempre diminuído, para que você tenha sempre no coração o desejo de alçar um voo mais alto. O mentor é como uma águia que, quando chega na época, ela não quer que os seus filhos fiquem debaixo das suas asas. Ela vai para o cume do monte mais alto e ela pega ele, bota na beiradinha e o empurra para que ele voe e deixa ele cair. E ela fica observando. Se ele não conseguir voar, aí sim, no limite da morte, ela vai lá e o salva e o leva para o cume de novo. E quando ele pensa que não, ela chora ele novamente, porque mentor existe para isso. A prova de que Jesus tinha um relacionamento, pastor, de mentoriação por Pedro, é que a maioria das coisas engraçadas, esquisitas que aconteceram com Jesus, Pedro era um dos personagens. Pode observar. Para quem que Jesus pediu o barco quando Jesus foi chamar os discípulos pela primeira vez? Usou o barco de Pedro. Aí usou o barco de Pedro, pregou, depois ele chega para Pedro e fala: olha só, como paga pelo aluguel do barco aqui? Pedro já devia estar irritado, porque Jesus falou muito tempo e a multidão estava apertando. Jesus foi dentro do barco para a multidão não espremer ele. Pedro já devia estar chateado. Jesus percebeu que ele estava chateado e falou: então vamos fazer o seguinte, para que você não tenha um prejuízo de horas aqui, vamos voltar para o mar. Aí sabe o que Pedro falou para ele? Rapaz, nós já passamos a noite toda não pegando nada, não pescando nada. E olha, você tem uma coisa que eu entendo, é peixe. Pedro era um pescador profissional. Sabe o que Jesus era? Carpinteiro. Entendi de madeira. Só que Pedro disse: sobre tua palavra. Depois dessas coisas todas que você falou aqui, sobre sua palavra, eu vou lançar a rede. E a Bíblia diz que Pedro vai, lança a rede, e a rede volta tão cheia de peixe que quase o barco vira. Aí começa a história de Jesus com Pedro, porque Jesus chega para Pedro e diz: a partir de hoje vocês não pescarão mais peixes, vocês serão pescadores de homens. A partir daí Pedro começa a seguir Jesus. E Jesus começa um relacionamento com Pedro muito interessante, porque Jesus vai ensinando o caminho das pedras para Pedro, porque Jesus está preparando Pedro para uma grande missão que na frente você vai entender. Mas Pedro é muito sanguíneo, Pedro é muito rápido, Pedro ele gosta de resolver as coisas rapidamente. Chega uma hora que alguém pergunta para Jesus assim: vocês pagam imposto? Antes de Jesus abrir a boca, Pedro fala: pagam sim. Jesus vira para Pedro e fala: está doido? Que imposto que a gente paga? Nós não somos empresa. A gente não paga imposto. Mas agora que você chamou atenção para isso, pega uma vara, vai lá na praia, vai lá pescar
inclusive vai pescar com uma vara, que você pesca de rede, vai pescar com uma vara, você pensar um pouquinho na bobagem que você falou. Aí você vai pegar um peixe, lá dentro do peixe vai ter uma moeda, aí essa moeda você vai, paga o teu tributo e o meu, e pelo amor de Deus, não fala para o pessoal aí que paga tributo. Mas na frente você vai ver Jesus perguntando assim: uns dizem que eu sou Moisés, outros dizem que eu sou Elias, uns dizem que eu sou o profeta, e vós? Vira para o discípulo e diz: quem dizeis que eu sou? Aí a Bíblia diz que Pedro salta na frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: muito bem, Pedro, muito bem. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ih, gente, imagina como é que Pedro ficou. Imagina Pedro dos outros discípulos. Viu lá? Viu o que o homem falou? Pedro era corajoso. Veio de noite, no meio da tempestade, Jesus mandou eles para lá, disse que ia depois, e daqui a pouco Jesus veio andando sobre as águas. Todo mundo começa a gritar: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Aí Jesus fala: que fantasma? Sou eu. Sabe o que Pedro fala? Senhor, é o Senhor mesmo? Se é o Senhor mesmo, me chama para eu ir ali. Qual é o lugar mais seguro para Pedro ficar? No Mas Pedro tinha coragem, Pedro tinha atitude, mas Pedro fazia algumas bobagens. Mas na frente Jesus fala assim: é necessário que o Filho do Homem padeça, que morra. Aí Pedro, com aquela palavra que Jesus tinha dado antes, dizendo que sobre essa pedra que era Jesus, ele edificaria a igreja, depois do que Pedro tinha falado, a Bíblia diz que Pedro chama Jesus do canto e repreende Jesus. Jesus fala: é necessário que o Filho do Homem morra. Eu, trazendo para a minha linguagem de hoje, Pedro chama Jesus: Jesus, vem cá. Você sabe o que? Vem cá. Que história é essa de morrer? Você está acabando com a moral da tropa ali. O discípulo está todo mundo preocupado. O senhor vai morrer. O senhor vai ser rei de Jerusalém. Quem estava pensando no reino que Jesus estava falando não era o rei terreno. Para que eu falar essa história, falar. Sabe que Jesus respondeu para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Imagina que Pedro deve ter feito igual o Chaves. Jesus disse assim: olha, vai chegar um tempo que todos vão se escandalizar de mim. Pedro vira para Jesus e diz assim: olha, Senhor, todos podem se escandalizar do Senhor, eu todavia não me escandalizarei. Aí Jesus fala para ele: para de contar, começa a piada aí, Pedro. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Eu imagino Pedro pensando assim: tá, ruim, mostrar para você que eu sou macho. A prova de que Pedro está pensando assim é que quando chega lá no Getsemane, quando chegam para prender Jesus, quem é que corta a orelha de um soldado? Pedro. Pedro, numa roupa de coragem ainda, querendo mostrar para Jesus que ele era o cara, vai lá e corta a orelha. Jesus fala: ele está fazendo bobagem. Pega a orelha do camarada, bota no lugar e fala: Pedro, você acha que se eu não quisesse, se eu não mandar para chamar uma legião de anjos para resolver esse problema aqui, Pedro? Só que aí, o caminho da cruz continua. Eu já estou encerrando, presta muita atenção, porque esse é o cerne dessa mensagem. A Bíblia diz que Jesus é capturado, vai para aquele pátio, é julgado por Pilatos, e aquela mesma multidão que muitas das vezes foi alimentada por Jesus está ali agora pedindo para soltar Barrabás e crucificar Jesus. Os soldados começam a agredir Jesus, e a Bíblia diz que Pedro olha de longe. Os outros discípulos fugiram. Pedro, naquela luta com a sua consciência sobre ser corajoso ou ser covarde, Pedro fica olhando de longe numa posição que ele considera segura. Só que a Bíblia diz que 3 pessoas perguntam a Pedro se ele conhece Jesus. E aí Pedro nega Jesus, inclusive para uma garotinha. E a Bíblia diz que quando o galo canta, Pedro olha para Jesus, e o olhar de Jesus se encontra com o olhar de Pedro. E Pedro saindo para fora, porque não tem como sair para dentro, chora amargamente. Amargamente. Pedro nesse momento virou o pior tipo de escravo que pode ser. Escravo de si mesmo. Porque a pior viagem que um ser humano pode fazer é uma viagem para dentro de si mesmo. É a pior e a melhor viagem. A pior é quando você viaja para dentro de si mesmo sem Deus. Porque com certeza o que você vai olhar dentro de você, você não vai gostar do que você vai ver. Você vai descobrir que você não é bom como as
pessoas dizem que você é bom. Outro dia chegaram para mim e falaram: Marquinhos, eu não entendo porque você está passando esse problema. Você sempre foi tão humilde. Eu falei: você está enganado, eu não era humilde. Eu sempre tratei bem das pessoas, eu gostava de gente, mas eu nunca fui humilde. Humildade não tem nada a ver com educação, com boas maneiras. Eu sempre fui soberbo e arrogante. Eu sempre achei que eu podia, com a minha inteligência, resolver as coisas. Não confunda, querido, eu sempre fui educado, sempre fui um gentleman, mas eu não tinha nada de humilde. Eu era soberbo, arrogante, achava que a verdade era, eu era dono da verdade, achava que eu podia dar jeito em qualquer coisa. Mas um dia, Jesus me colocou numa posição que eu fui obrigado a olhar para dois lugares apenas. Olhar para cima, porque se eu olhar para a direita e para a esquerda não tinha socorro. Eu tive que olhar para cima, e quando eu olhei para cima, eu contemplei a glória de Deus. E quando eu contemplei a glória de Deus, essa glória se refletiu em mim. E sabe o que acontece quando a glória de Deus se reflete dentro de você? Ela clareia lugares que estavam escuros dentro de você, e você começa a enxergar aquilo que você realmente é, quem você é, aquilo que as pessoas não conhecem, aquilo que o teu nome não diz, aquilo que a tua cara não diz. Deus começa a revelar para você. Deus começa a revelar para mim quem eu era. E Pedro faz essa viagem. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro, e Pedro fica escravizado de si mesmo. E a prova que Pedro se tornou um escravo do seu passado, um escravo de si mesmo, a prova disso é que a Bíblia diz que Pedro volta a pescar. Não sei se você se lembra, nós começamos essa história dizendo que Jesus chamou Pedro e disse: a partir de hoje vocês não pescam mais peixes, vocês são pescadores de homens. Mas Pedro está tão acossado pelo seu passado, Pedro está tão entristecido com o seu passado, que Pedro perde a expectativa do ministério que Deus construiu para ele. Pedro perde a alegria de pregar, Pedro perde a fé, Pedro perde o incentivo de saber que tudo isso fazia parte do processo. Pedro volta a pescar. Alguns dias depois, a Bíblia diz que Pedro está pescando e novamente ele não pesca nada, exatamente igual a primeira vez que Jesus conheceu. Aí a Bíblia diz que, como vai voltando já no raiar do dia, eles escutam uma voz e tem uma silhueta lá na praia. Ô querido, isso mexeu com o meu coração, e tem que mexer com o seu coração, porque isso aqui mostra o amor de Deus de uma maneira que a gente nunca viu, que a gente não vê. Milhares de revelações sobre esse texto, mas o que Deus ministrou no meu coração sobre esse olhar de Jesus, porque Pedro no mar pescando e sem pescar nada devia estar pensando na vida. Pedro olhando as ondas e dizendo: eu já andei sobre essas águas, Jesus me fez andar por essas águas. Uma vez aquele acalmou a tempestade que trouxe esse lugar. Uma vez ele deu uma palavra, e por causa dessa palavra dele, esse barco se encheu de peixes. Por que eu neguei Jesus? A coisa mais simples do mundo era eu dizer que eu conhecia. Porque venhamos e convenhamos, se sou eu, e ainda bem que não sou eu, mas é só você raciocinar. Se alguém chegasse para você e perguntasse, como você perguntasse para mim, vou falar aqui de um camarada que está preso, muito conhecido no Brasil como um dos maiores traficantes, Fernando Ribeirão. Ele morava em Duque de Caxias, e a irmã dele frequentava uma igreja numa sala em Caxias. Se algum policial chegar para mim e perguntar assim: você conhece? Eu conheço. A coisa mais simples para Pedro naquele momento de perguntar, pastor, é: você conhece Jesus, aquele lá? Conheço. Você andava com ele? Andava. Ué, então você andava com ele? Andava. Eu, e pelo menos numa situação só, ele alimentou quase 5.000, fora mulheres e crianças. Eu e a torcida, não vou falar Flamengo, porque eu sei que é maior, vou falar do Fluminense, só para ajudar irmão aqui. Eu e a torcida do Fluminense andava com ele. Não era a coisa mais simples ele dizer: você fala igual ele. Eu gosto do jeito que ele fala, ué. Mas eu sou cidadão, não estou desrespeitando ninguém, estou aqui com todo mundo. Eu tenho com ele, sim. Eu acredito nas coisas que ele fala. Se você não acredita, é problema seu. Mas sabe o que Deus estava tratando? Deus estava tratando com o ego de Pedro primeiro.
você fala, eu posso, eu vou, eu consigo, eu sei, é do meu jeito, Deus pega e faz justamente o contrário, para você saber que quem é o dono de todas as coisas é Ele que tem a última palavra, Ele que sabe tudo sobre você, e Ele sabe o caminho que você tem que seguir. Pedro fica interpretando esse olhar. Sabe o que acontece, gente? A Bíblia diz que quando eles vão voltando, de repente, eles escutam uma voz lá na praia. Ei! Vocês aí do barco! Joga a rede para a direita! Do outro lado! Não vai para lá! Joga a rede! Aí que Pedro deve ficar assim, gente, estou tendo um déjà vu. Déjà vu, para quem não sabe, é aquela sensação de que você já passou por aquilo. Quem aqui já teve algum déjà vu? Gente, eu já passei aqui. Eu já falei isso aqui. Ué, isso já aconteceu ou vai acontecer? Tá. Você deve falar, gente, parece que eu vi isso aqui já. Quase no automático, a Bíblia diz que eles jogam a rede e o barco volta cheio de 150 grandes peixes. Só que João, que era o discípulo amado, conhecia bem o timbre de Jesus, a voz de Jesus. João canta a pedra e fala assim: Pedro, eu acho que aquele camarada que está para ele é Jesus. Meu irmão, quando ele fala isso, é quase automático. A Bíblia diz que Pedro se cinge rapidamente, significa que ele está com a cueca da época, lá pescando no meio do mar. Ele fecha a roupa rapidamente, mergulha no espera o barco chegar, mergulha e vai nadando, e vai nadando. E quando ele vai nadando, ele encontra Jesus na seguinte posição: ajoelhado, aqui na frente, um peixe na brasa, e aqui pão e água. Uma cena normal para os judeus daquela época: peixe e pão e água na praia. Seria normal se o camarada que estava ali naquele momento não era mais um ser humano, não era mais 100% homem e 100% Deus. O homem que estava ali ajoelhado, servido de cozinheiro para Pedro, já era Jesus ressuscitado, que já tinha vencido a morte. Já era Jesus que já tinha dado um comando, e todos os céus e terra e o firmamento e as constelações e a galáxia e a Via Láctea já se curvavam diante dele. As baleias do barco já estavam no meio do mar adorando, os pássaros já estavam adorando, o diabo já estava dominado, o processo da cruz já tinha terminado. O Jesus que estava ali era 100% Deus, mas só que ele fez questão de se manter como um homem para esperar Pedro, para olhar Pedro nos olhos. Preparou Pedro com beijo para Pedro. E aí, queridos, como eu disse, pode ter muitas interpretações desse olhar. Mas Jesus chega para Pedro e faz aquela refeição, pega mais peixe, frita mais peixe, assa mais peixe. Porque Jesus pede: faz mais um pouco de peixe, que aqui vai ser uma gastar um tempinho aqui. E depois deles comerem, interessante que João é discípulo amado, mas para quem que Jesus vira e pergunta: tu me amas? Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Jesus falou: Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Jesus respira fundo e fala: Pedro, tu me amas? Aí nesse momento, Pedro, pelo tom do texto, você pode imaginar como está a expressão de Pedro: sim, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. E aí sabe o que Pedro faz? Se prepara para a repreensão. Sabe o que ele espera? Igual uma mãe quando chega para o filho que fez bagunça e bota de castigo, vai falar assim: eu quero entender por que você fez isso. Eu te dou tudo. Você tem seu carrinho, você tem sua boneca, você tem sua roupinha, você tem sua casa, você tem essas coisas todas. Por que você fez isso com a sua mãe? Eu não já falei para você não ir lá? Eu não já falei para você não fazer isso? Sabe o que Pedro imaginava? Que Jesus ia falar com ele assim: tu não me ama nada, rapaz. Se tu me amasse de verdade, como você ficava curtindo lá, dizendo que ele assiste a de mim, tu teve vergonha de falar comigo, de mim, que me conhecia até como uma garotinha, que não tinha nem poder de fazer nada para você, rapaz. Era melhor você ter corrido como os outros correram, do que ficar lá e fazer essa vergonha que você fez. E eu te vi, porque eu conheço todas as coisas. Na hora que você me ligou, eu olhei para você, você saber que eu sei muito bem quem você é. Pedro esperava que Jesus desse essa repreensão. Na verdade, diante de todas as interpretações que pode ter nesse texto, Deus ministrou no meu coração
Menezes, serve para o pastor Marcos, serve para você, João, Maria, José, serve para você. Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. E quando Pedro disse: Senhor, tu sabe que sim, mano, pode falar, fala tudo logo então. Pedro, você não entendeu nada sobre aquele olhar. Eu quero que você saiba, Pedro, que naquele dia, se você pudesse ter uma visão espiritual daquele olhar, você ia entender que eu estava tentando me comunicar com você para dizer o seguinte: Pedro, está difícil para você que está aí, está difícil para mim que estou aqui. Olha, Pedro, eles estão me agredindo, e nesse momento que eles estão me agredindo, eu sou um prisioneiro deles, e você é um prisioneiro de você mesmo, porque o galo cantou e você me negou. Mas eu quero que você saiba, Pedro, que tudo isso aqui que está acontecendo, não foram eles que montaram esse cenário. Todos os meus movimentos são friamente calculados. Eu quero que você saiba, Pedro, que eles vão me agredir um pouco mais. Na verdade, eu vou apanhar como nunca nenhum ser humano apanhou aqui, Pedro. Daqui a pouco, não satisfeitos, eles vão me colocar numa cruz. Vão me colocar para carregar uma cruz até o alto do Gólgota. Não satisfeitos, Pedro, eles vão me pregar nessa cruz. Os meus braços e as minhas pernas vão estar presos por pregos na cruz. E aí, Pedro, eles vão escarnecer de mim, vão colocar uma coroa de espinhos na minha cabeça. Eu vou ficar com sede, no lugar da água vão me dar vinagre. Eles vão me ridicularizar, vão rir de mim. Eles pensam, Pedro, que eles estão me agredindo, que eles estão me matando. Mas na verdade, Pedro, ninguém pode me matar. Na verdade, Pedro, o que está acontecendo hoje foi projetado antes de você ter nascido. E quero que você saiba de uma coisa, Pedro: em algum momento eu vou expirar, mas quando eu expirar e morrer, não foi porque eles me mataram, porque eu decidi ser humano que tem poder para me matar, Pedro. Eu que vou dar minha vida por gente como você. Eu vou morrer, eu vou entregar a minha vida para libertar gente como você. E tem que ter uma boa notícia ainda, Pedro. E essa notícia vai trazer você para um jogo da libertação de uma vez por todas. Durante 3 dias, eu vou ficar dentro de uma tumba fria. Eles vão pensar que eu sou lá dentro de uma tumba fria, debaixo de uma pedra, em cima de uma pedra, coberta por lençóis. Lendo engano, Pedro, nessa hora, enquanto eles pensam que eu estou na tumba, nessa hora, eu estou indo lá no inferno, pegar a chave da morte, tirar o diabo das algemas, e eu vou libertar milhões de pessoas como você, de escravos que estavam no inferno, eu vou libertar. E eu quero que você saiba, Pedro, que eu já estou glorificado. Eu só estou me mostrando para você em forma humana, porque você não tem como, esse corpo tive condição de ver a minha glória, porque senão você morre. Mas eu quero que você saiba que eu vou subir para o céu. Eu quero saber se você me ama, porque você vai ser a base da minha igreja aqui nessa terra. E eu não podia subir para o céu sem antes olhar para os teus olhos. Olha para os meus olhos, Pedro. Eu nunca esperei de você algo que você não pudesse dar. Eu sei que você é humano, eu sei que você é falho, eu conheço o teu coração como você não conhece. Eu não podia subir para o céu sem antes vir aqui te dar um abraço e dizer: eu amo você, e eu conto com você. E um belo dia, Pedro, se prepare, que você vai estar lá em Pentecoste. Eu vou subir para o meu Pai, mas eu vou descer com o meu Espírito Santo sobre você. E só nesse dia, 3.000 pessoas vão ser alcançadas. Você vai ser um apóstolo de poder, vai ser um homem usado por mim de maneira poderosa. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus sobe, vai para o céu, o povo fica esperando o Pentecoste. O Pentecoste vem, o Espírito Santo vem como línguas repartidas de fogo. O povo sai cheio do Espírito Santo e começa a pregar o Evangelho. Sabe quem é o líder deles? Pedro, junto com João. Agora pensa na cena: o mesmo Pedro que estava diante de uma criança escondido atrás de uma pilastra enquanto Jesus estava sendo agredido, de repente, e tinha vergonha até de uma criança de dizer conhecer Jesus. De repente, esse mesmo Pedro, depois que Jesus subiu ao céu, depois que foi cheio do Espírito Santo e deixou de ser escravo de si mesmo, entendeu de uma vez por todas que era amado pelo Senhor, que Deus tinha planos e projetos na vida dele. Olha a diferença. Mais na frente você vai ver no Evangelho de João, Pedro junto com João, passando pela porta formosa. De repente tem um paralítico que Jesus já conhecia, porque Jesus passou muitas das vezes ali e não curou. Por quê? Porque era para Pedro curar. Pedro vira para esse paralítico e diz assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta.
principais dos fariseus, os mesmos camaradas que tinham uma forte influência política e que levaram Jesus para a cruz, chegaram para Pedro, chamaram Pedro, prenderam Pedro e chamaram Pedro perante o sinédrio. E aí olha o que acontece quando alguém é liberto de si mesmo, dos fantasmas que tiram de nós a certeza de quem nós somos diante de Deus. A Bíblia diz que diante do sinédrio, o Pedro, que outrora covarde, tinha tido vergonha de dizer que conhecia Jesus como uma garotinha, diante do sinédrio, que era uma autoridade judaica naquela época, ele diz assim: olha, você sabe o que aconteceu com Jesus que você está pregando? Você sabe o que aconteceu com ele? Você já está preso? Você quer ter o mesmo final que ele? Sabe o que eles esperam? Que Pedro diga: não quero problema com vocês. Está tudo certo, eu não vou falar mais nada. Cada um na sua, cada um com a sua fé, cada um com a sua religião. Para surpresa deles, Pedro, cheio do Espírito Santo, vira e diz assim: olha, foi em nome desse Jesus que vocês crucificaram, que aquele homem que estava paralítico e hoje está andando. Eu quero que vocês saibam, pode me matar, pode me cozinhar, pode me perder, pode fazer o que quiserem, que eu não vou me calar sobre o que eu tenho visto e que eu tenho ouvido. Glória a Deus. Sabe qual é o final de Pedro? Não é um final feliz, se a gente pensar sobre o ponto de vista humano. A Bíblia diz que Pedro aborrece tanto eles, o Evangelho cresce tanto, que um dia Pedro é condenado à morte. E aí chegam para Pedro sorrindo e dizem: por tantos votos satânicos, você foi condenado à morte, e morte de cruz. Você vai morrer exatamente igual ao seu Jesus. Para a surpresa deles, que espero que Pedro faça: por favor, piedade, segunda instância, terceira instância, eu apelo à Suprema Corte. Pedro dá um sorriso, eu posso conjecturar, e fala assim: vai me crucificar? Beleza. Mas só se um favor para vocês, eu não sou digno de ser crucificado como meu Jesus, não. Faz o seguinte, me vira de cabeça para baixo, e enquanto vocês estiverem cravando os pregos em mim, enquanto vocês estiverem me furando e pensando que a minha vida está acabando, os meus olhos aqui vão se fechar, e eu vou abrir os meus olhos e eu vou contemplar o meu Jesus face. Vocês pensam que no final é o começo da minha vida, pode me crucificar, e assim foi. E eu creio que quando nós chegarmos no céu, nós vamos poder abraçar Pedro e vamos dizer: Pedro, parabéns, sua vida foi uma inspiração para mim. Muitas atitudes que eu tomei porque era prisioneiro de mim mesmo, mas Jesus me libertou. O tempo acabou, eu passei muito da hora, mas eu quero que vocês saibam de uma coisa: a porta da graça está aberta, e mesmo Jesus, que estava na cruz, que estava no mar diante de Pedro, que estava na tempestade, que está no céu, que está em todos os lugares, está aí do teu lado nesse momento, nós vamos pedir e para dizer para você que você tem a escolha, o direito de escolher se você vai ser escravo, refém de alguém, do diabo ou de si mesmo, ou se você vai ser livre. Não estou pregando para quem não é crente somente, estou pregando para você que é servo de Deus Altíssimo. E se você acha que eu estou sendo um canal de Deus na tua vida nessa noite, eu não tenho mérito nenhum nisso. Toda honra, toda glória, toda majestade, todo louvor, toda adoração pertencem única e exclusivamente ao Senhor. A palavra é dele, quem fala é ele. Se você está escravo, refém de alguma situação, pode ser menor que seja, mas se ela rouba a tua alegria, rouba o tempo de Deus na tua vida, rouba a tua paz, escravizando. Eu quero convidar os pastores para mim, por favor.